Eu vou ver se eu passo essa caixa aqui, depois eu vou complementar com essa da case. Eu achei muito difícil a gente fazer tudo num dia só. São poucos slides, gente, só que a complexidade, tanto uma como a outra, é bem diferente uma em relação à outra. E aqui, eles vão trabalhar muito com conjunto de engrenagem com epicíclico. Esse epicíclico, gente, na verdade, é um sistema de engrenagem que eu posso variar a solar, eu posso variar, no caso, a satélite, posso variar, no caso, a anelar, tá? Então, através disso, eu consigo fazer as variações de diversas, né, no caso, tipos de engrenagem, ou diversas marchas infinitas aí que o pessoal vai mudando. Por quê? Quando ele fala em posicionamento, por exemplo, dos motor hidráulico, ou se não da bomba com ação variável também, então ele pode trabalhar com diversas ações diferentes aqui, uma em relação à outra. Não é uma igual, a posicionamento igual. Então, por isso que eles falam que são infinitas marchas em função disso daí. Então, vamos lá. Aqui ele fala aqui, ó, esse sistema continuamente variável ou transmissão continuamente variável. Então, ela não possui marcha. Então, isso quer dizer que aquilo que a gente vê lá, fez a troca de A, C, A, B, ou fez B, C, B, A, então vai aparecendo aquela monte de letra, 1A, 2A, 3A. Isso aqui é uma forma, no caso, que eles têm lá em função da eletrônica, de disseminar e eu conseguir, por exemplo, fazer essa configuração. Então, o operador lá, ele pode entrar, por exemplo, na hora no modo de operação e for trabalhar, ele pode delimitar até que velocidade ou até onde que o trator vai estar trabalhando. Então, ele não vai ter essa variação. Então, ele fala assim, eu quero trabalhar até a 1D. Então, vai chegar até a 1D, depois ela vai começar, se for já, ele já conhecer o terreno dele, fica mais fácil, no caso, ele está trabalhando com essa configuração, tá? Não tem necessidade dele ficar mudando aí, no caso de marcha. Aqui ele só fala o seguinte, ó, é um conjunto de bomba e motor hidráulico. Então, a gente tem um sistema, no caso aqui, hidrostático, tá? De pistões variáveis e são usados para promover o deslocamento do trator, por isso esse conjunto não possui engrenagens para a troca de velocidades. Não possui engrenagens ou marchas, nessa transmissão não existe um L, 2H, um C, etc. Basta programar a velocidade de trabalho. Então, se eu quero andar 2 a 3 a 4 km por hora, 5, 10 km por hora, 12 km por hora, aí depende. Já se vocês pegarem alguns modelos, por exemplo, só fazendo equiparativo aí, que é usada as full elas têm lá a marcha, por exemplo, 18 marchas, depois ela tem uma marcha 19 lá que é para transbordo. Então, aí depende, no caso, de configuração eletrônica desse conjunto, tá? Liberar e aumentar a vida útil, diminuir o consumo de combustível, essa questão toda, tá? Aqui ele tem uma foto, no caso do conjunto, tá? Tá mostrando aqui como é que é o funcionamento desse sistema, tá? Então, tá mostrando uma foto aqui, depois eu trouxe uma foto realmente para vocês estarem vendo aqui, que é a caixa de câmbio. Essa caixa de câmbio aqui, ela está acoplada aqui, essa é a carcaça que a gente está vendo aqui. Dentro dessas tampas aqui dentro que fica a caixa. Esse aqui, está aparecendo aqui, que eu falei para vocês que custa entre 25 e 35 mil reais. Essa saída aqui. É um motor atuador hidráulico das marchas. Tá? É como se, para cada rotação, ele trabalhasse com uma velocidade. Quem ia determinando esse posicionamento aqui é esse motor hidráulico. Tá? Desengate aqui que ele vai fazer isso que está conectado ao sistema hidráulico. Se a gente der a continuidade aqui, vocês vão ver aqui, ó. Nesse sistema, a transmissão não existe marcha.
simula uma quantidade infinita de relações de marcha entre a velocidade mínima e a máxima possível. Não usa engrenagens de diferentes tamanhos para selecionar as relações de marcha. Então, aquela relação que a gente está acostumado, a relação de entrada e relação de saída, não tem muito a ver com o que a gente estava, no caso, vendo em relação àquilo lá. Então, se eu falar assim para vocês, olha, calcula aí a primeira velocidade, a segunda, a terceira, como ele trabalha com infinitas, não existe essa questão o que eu vou ser primeiro, o que vai ser a segunda, o que vai ser a terceira velocidade aqui, tá? Ela usa um conjunto de bomba e motor hidráulico variáveis para promover o deslocamento do trator, além do aproveitamento da energia mecânica através do seu epicíclico. Então, lembra que eu falei para vocês que ele trabalha aqui, no caso, com um conjunto epicicloidal? Então, esse conjunto epicicloidal também faz algumas variações que aí ele fala de ter algum sistema de engrenamento. Tá? Então, ele trabalha numa condição de sistema hidráulico até uma condição e depois ele trabalha com um sistema mecânico até outra condição. Então, ele evolui e trabalha com os dois sistemas, tanto o sistema hidráulico quanto o sistema mecânico em conjunto. Tá? Proporciona aqui economia de combustível em relação aos demais sistemas e apresenta melhor eficiência no desempenho da máquina. Tá? Esse aqui é o que eles estão vendendo peixe na verdade deles. Agora, a gente tem que ver se custo-benefício é favorável ainda em relação a isso, porque eu explico para vocês, algumas variáveis aqui em relação à manutenção ainda é caro, tá? Para, no caso, a parte de manutenção. O Jim tá seguindo nós aqui? Tá na reunião aí, Jim? O Lucas Chess, tá aí, Lucas? Lucas. Tô aqui, professor. Diz um negócio para mim. Lá vocês nunca pegaram nenhum ainda daqueles outros CVT, os Puma lá, não? Professor, eu não cheguei a mexer, professor, mas eu já vi os mecânicos mexendo lá. Já vi eles com uma desmontada lá. Eu queria ver em relação a isso, porque quando a gente fala em custo, quando usa essas outras tecnologias, aumenta custo. Uhum. E aí a gente tem que ver a viabilidade disso. Quer ver, ó? Otávio tá aí ainda, não? Otávio entrou e saiu. Opa, eu tô aqui, professor. Otávio, diga um negócio para mim. Você viu falar alguma coisa sobre câmbio CVT já aí? Eu sei que trabalha também no campo. Pode opinião? Já ouvi falar. Mas em custo-benefício. É bem mais econômico, ouvi dizer, né? No princípio, diz que economia é melhor, mas em questão de manutenção? Daí é uma questão que eu não sei muito, né? Porque nunca chegou um 8700 lá para nós mexer. Ainda não teve esse tipo de manutenção ainda no trator, né? Não na máquina de ponta. O José Zordantes que tem um aqui na região, né? Para atender. Que vocês atendem. Tem lá em Castro. Crambeí. Então tá. Eu acho que inicialmente essa questão, gente, de valores aí para estar mexendo com essas tecnologias mais avançadas ainda é custo alto, tá? E a gente está vendo que esses 8700 é trator de quantos cavalos, Otávio? Aquele trator lá, acho que tá com 380 cavalos. 380, né? Aham. Mas a propriedade do cara é grande ou é pequena? É grande, acho que é uma das maiores leterias do Paraná. Tá. Bom, aí então vale a pena, porque às vezes esse tipo de trator aí, dependendo também o que vão, onde ele vai ser usado, se for uma propriedade muito pequena, é subutilizado, né? Tem isso, né? Eu sei que o pessoal, onde está usando muito isso daí, que é o CVT, por causa do plantio por precisão, é o pessoal da cana. Quer ver? O Lucas Andrade, tá aí, Lucas? Tô aqui, professor. Você viu falar alguma coisa disso que o pessoal usa muito na cana ou não? Professor, ainda não vi falar, mas eu sei que lá pra cima é forte, né? Porque na cana precisa ter uma precisão também, né? Uhum.
É que a cultura é diferente. Vocês vão ver que a cultura de cana, se der perca, por exemplo, de uma linha, o cara perdeu aí 6 anos de plantio. Não é igual a gente, no caso, que faz o plantio aqui, colhe no período e já era, né? Porque a poda é cada corte, ele pode, no caso, vai rebrotar, e se ele não tiver a precisão, ele vai amassar, no caso, a cultura, ele perde tudo. É um dos fatores que o pessoal usa muito, a precisão lá para cima, né? Mas lá em cima o pessoal usa muito esses trator grande para transbordo, gente. No caso, para tirar de dentro do campo e trazer até na lateral lá, ou o pessoal está usando e puxando com caminhão. E já existe alguns protocolos que o pessoal estão fazendo, algumas tentativas aí, usar esses caminhões fora de estrada para, no caso, também no meio da colheita. Agora, que daí aumenta a durabilidade, no caso também da cultura. Diz que a cana pula para 15 anos, estão falando. Então, vou plantar de 15 em 15 anos só. Não, no caso, sequencial, igual o pessoal faz aí. É um negócio diferenciado. Mas essa questão lá também da cana, com umas colheitadeiras bem diferentes dessas aqui que a gente usa aí, usa muita lagarta lá em cima, e não a lagarta de borracha, mas a lagarta de metal, é outro fator que também tem que andar com um trator aí que seja compatível, no caso, para estar transbordando lá e tenha potência alta para trazer o máximo de carga possível para fora. Bom, mas vamos lá. Aqui, gente, ó, os componentes. Então, parece um negócio assim estranho. Então, a gente tem aqui, ó, nesse modelo aqui que está apresentando, a gente pode ter o sistema CVT com uma bomba hidráulica e um motor hidráulico. E eu posso ter sistema CVT que ele pode ter uma bomba hidráulica e 2 motores hidráulicos. Aí depende, do caso, da configuração e o tamanho do trator, tá? E, logicamente, se eu pôr 2 motores hidráulicos aqui, no caso, para motores que têm maior capacidade, no caso, de potência em relação a isso. Mas ela está muito relacionada, para fazer essa relação que vocês estão vendo aqui, gente, nesse cara que está aqui do lado. Então, eu tenho aqui a planetária conduzida pelo motor, tá? A solar conduzida pelo eixo coletor e a coroa conduzida pela bomba hidráulica, tá? Esse é o redutor epicíclico. E a gente tem aqui, ó, o motor diesel aqui, a bomba, o nosso motor hidráulico, o redutor epicíclico está aqui. Aqui eu vou ter a saída, no caso, para o TDP. Aí eu tenho, no caso, o eixo coletor, o range alto e baixo, que é, no caso, como se eu tivesse aqui a lebre e a tartaruga, tá? E a minha saída, no caso, para eixo, que seria meu diferencial. Tá ok? Na sequência, gente, vocês vão ver que é um negócio meio estranho. Então, vocês viram que parece que minimizou a quantidade de engrenagem que a gente vê dentro de uma caixa, não minimizou? Então, se a gente for ver aqui, é muito pouco em relação ao que a gente estava vendo das outras caixas, que era uma série de coisas, né? Só que, por outro lado, gente, aqui a parte hidráulica dela tem que ser muito eficiente. Se a parte hidráulica não for eficiente, tá, eu vou ter patinação e vou ter problema, no caso, de transmissão, no caso de potência. Tá? Aqui, se eu tiver, por exemplo, vazamento interno, e a gente chama, no caso aqui, de patinação hidráulica, eu vou ter uma coisa interessante parecida com a minha embreagem patinando. Então, eleva a rotação, no caso do motor, e o trator fica sem potência, sem força. Parece que está sem força. Tá? Ô, professor. Aqui, gente, tô aqui. Eu só tava fechando uma porta que tava mais barulho aqui. Pode ficar sossegado. Oi, fala. Viu, mas tem aqueles comandos CVT que é de polia variável também, né? Então, o Alan,
para trator, isso aí não vai funcionar. Tá? Por quê? Nós vamos ter problema de patinação e a correia não vai aguentar. Sim. Tá? Nesse caso aqui, ele tem a transmissão hidráulica hidrostática, que é uma força que ele vai estar aplicando, e tem a transmissão mecânica através de engrenamento. Você vai ver que muda um em relação ao outro ainda. Tá? Tá? Beleza. E aí, eu até entendo isso aí que você está falando, porque a gente tem dois modelos, por exemplo, só para a gente ter um parâmetro, isso que você perguntou, dois modelos de transmissão CVT para veículo leve, que a gente chama, tá? Uma é com correia e a outra é toroide. Esse toroide aí é como se fosse uma engrenagem lisa, velho. Ela parece dois cones, no caso que tá um encontra o outro assim e ele fica trabalhando de um lado e para o outro, escorregando. E o grande problema desse sistema de transmissão é que ele tem que ser lubrificado e esse óleo lubrificante ele não, no caso, ele tem que diminuir o atrito, mas ele não pode, no caso, perder a lubrificação, tá? Então, quando a gente fala em lubrificação, a tendência é falar que ele está escorregando. Mas dentro desse tipo de caixa aí, a finalidade dele é não escorregar, é ajudar a tração, no caso do conjunto. Aqui, gente, ó, uma relação... Aguenta aí, cara, deixa eu dar um grito com o cachorro. Deve estar enterrando o cachorro essas horas já. Preparando pro churrasco. Sim. Pessoal, aguenta um pouquinho aí que eu tô atendendo uma pessoa aqui. Sem problema. Tá virando dog. É. Ô, Alan, dê aula pra nós e agora? Quê? Continua a aula aí pra nós agora, você que é o cara dos câmbios aí. Certo, depois. Nem sei de nada sobre CT. Sai azar, cara, do câmbio. Ficar até amanhã aqui. É. Eu tomando minha bike aqui. Hã?
escutando a aula e arrumando. Eu tô escutando a aula e arrumando a bicicleta. Mostra no vídeo aí. Ah, eu fiquei lá até meio de pouco lá. Hoje. Você é louco. Fiquei ajudando o Valtinho. Mas o que faltava aí tanto? Terminar? Era só. Hoje tinha que montar o cabeçote, só. Daí nós fizemos funcionar, deu boa. Tchau, obrigado. Já era. Eu nem vi o Dordino ir embora. Deve ter ido embora junto com vocês. Pegou carona comigo. Conversei com o Vitão esses dias. É. Ele falou pra nós fazer um churras. E tal. Nem Ele foi falou lá, pá. Não sei não. lá. Quer? O Osso tá morando aqui ainda ou não? Tá aqui, acho que nem se mudou. É. Acho que passou Miguel. É. É mesmo, passou Miguel, não queria mais. Não é. Ô, gente. Pronto. Pronto. Consegui ir lá. Prossiga. Só que as cachorras ficam loucas aqui quando chegou gente aqui em casa. Sem problema. Parar um pouquinho. Mas, gente, ó, esse gráfico que ele está demonstrando aqui para vocês é em função, por exemplo, quando ele está usando na tartaruga e quando ele está usando, no caso, a parte energia hidráulica e energia mecânica, tá? Vocês podem ver que ele tem aqui um gap maior no caso de utilização, tá? Então, eu tenho o funcionamento dele, como é que ele vai estar trabalhando. Então, o X aqui que vocês estão vendo aqui a parte hidráulica e a parte mecânica, como é que ele vai estar se comportando quando eu estou trabalhando em baixas rotações ou em trabalho, né? E no transbordo que a gente está vendo ali do conjunto, tá? Aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. O que está em verde aqui, gente, ó, vocês estão vendo aqui, ó, motor funcionando, partida do motor a diesel. Isso quer dizer, não tem alteração, como se eu estivesse em ponto morto, tá? O que acontece? Se vocês olharem aqui a bomba, ela está numa posição aqui que o prato dela, ou a variável lá que faz a variação da bomba, pressão de bomba, ela está numa condição zero. Então, ela está potência hidráulica zero e a potência mecânica zero. Então, não estou mandando, no caso, potência para lugar nenhum. Tá? Só estou com o motor funcionando, não tem nada engatado, não tem... A partir do momento, gente, que começar a funcionar isso aqui, esse cara aqui, ó, ele começa a ter alteração até 45 graus. Esse aqui também, ó. Então, ele vai mudar essas posições que a gente vai ver aqui, tá? Então, se a gente der continuidade aqui, vocês vão ver aqui, ó. Então, ele começa a mudar aqui, ó, e a relação em funcionamento, ó, início do movimento do trator. Potência hidráulica, então ele tem aqui 99% e potência mecânica, no caso aqui, zero, tá? Então ele está deslocando praticamente o trator inicialmente só com potência hidráulica, sem, no caso, acionamento mecânico, tá? Se eu continuar, no caso, vendo aqui, ó, o princípio de funcionamento dele, o que nós temos aqui? Funcionamento ou velocidade de trabalho. Então, está aqui, ó, potência hidráulica 50% e potência mecânica 50%. Então, ele está trabalhando parte, no caso do motor, acionando a tração no caso do trator, e parte está sendo acionada pelo sistema hidráulico. Aí que é a sacada que eles têm, no caso de menos consumo de combustível, porque ele não vai estar acionando todo o conjunto em função do motor de combustão, a potência total do motor de combustão. Então, ele está trabalhando com parte de energia hidráulica e parte de energia, no caso, mecânica, tá? Que é um diferencial aí no caso do conjunto. Hein, professor? Oi.
na arrancada, será que ele usa mais a potência hidráulica para diminuir soco? Ou será que Aqui, não? ó, essa aqui é o começo do movimento do trator, tá vendo aqui, ó, início do movimento do trator. Ele tá usando aqui, ó, quase 100% no caso do quê? Da potência hidráulica, tá? Então, ele tem um controle mais refinado na saída, que é, no caso, você chama, no caso de agressividade, né? Isso. Porque a agressividade, a gente fala assim, quando eu tenho uma válvula hidráulica, só que ela está controlando um sistema mecânico, tá? Ela pode soltar mais rápido, mas só que o sistema mecânico não tem. Depois que ele engrenou, ele vai soltar de uma vez. E no sistema hidráulico, quando eu tenho um pulso PWM, que é a largura de pulso, através desse conjunto, tá? Eu consigo alterar o posicionamento, no caso da bomba e do motor hidráulico. Esse é um negócio diferencial que tem nesse sistema. Tá? Por isso que o pessoal está falando que tá pegando no gosto aí de todo mundo essa questão. Agora, por isso que eu estava perguntando para o Otávio, será que o custo-benefício desse é viável ainda a gente ter, no caso, um trator já com um sistema desse? Tem que ver, né? Aqui, ó, velocidade de trabalho dele, normal aqui, eu posso aumentar ou diminuir? Quando eu aumento ou diminuo, o que acontece? Eu altero, no caso, o posicionamento da bomba, que a bomba é variável, né? E o posicionamento, no caso do meu, o quê? Do meu motor hidráulico, tá? Ainda continuando, gente, ó. Velocidade máxima. O que ele fez aqui, a velocidade máxima? Ó, o motor hidráulico aqui, ele chegou no limite dele, ele parou aqui de funcionar na parte hidráulica e eu tenho funcionamento totalmente mecânico. Então, quando eu estou com a velocidade máxima do trator, que a relação peso-potência diminuiu, ou a questão de transbordo, alguma coisa aqui, eu estou usando mais o quê? A parte mecânica dele aqui do que a parte, no caso, hidráulica. Esse conjunto que vocês estão vendo aqui embaixo é o que eu vou fazer a tartaruga e a lebre, tá? Eu vou ver se eu consigo passar o videozinho via, no caso, para vocês, Teams. Vocês vão ver como é que fica legal, no caso, o entendimento, que daí tem como a gente ir alterando no simulador e a gente vendo o funcionamento do conjunto, no caso, na hora que está funcionando. Então, um dos grandes diferencial desse sistema é que ele trabalha, no caso, com um sistema hidráulico e sistema, no caso, mecânico em conjunto. Vocês podem ver que aqui, ó, a bomba hidráulica, que ela está bloqueada, ela está travada nessa posição. O que chegou aqui? Ó? O motor está girando em giro livre aqui, sem ação nenhuma, o motor hidráulico, e a potência hidráulica está vindo para o epicíclico aqui, e o epicíclico está passando, no caso, para o meu diferencial, tá? Depois, é lógico que aqui não está aparecendo, mas tem a parte de saída de tomada de força, e depois tem ainda, no caso, a saída, no caso, do TDA, que é, no caso, a tração dianteira, também, tá? Desses acoplamentos. Então, efetivamente, a gente olhando aqui, parece que é um sistema mais simples, mas ele usa muito mais hidráulica, por exemplo, que, por exemplo, a gente vê aqui a parte de um outro câmbio normal. E outra coisa, vocês estão vendo aqui se tem alguma embreagem aqui para fazer acoplamento e desacoplamento? Vocês podem ver aqui, ó, na saída do motor, não tem nada indicando aqui que tem uma embreagem para controlar a saída que vai, por exemplo, nem embreagem hidráulica, nem embreagem, no caso, mecânica, para estar acionando o conjunto. Então, basicamente, vocês estão vendo aqui, depois que ele está em velocidade alta, ou velocidade já máxima dele aqui, ele sai uma relação, uma transmissão que sai diretamente do motor lá, ou sai do damper lá, sei lá, e vai diretamente para a caixa, tá? E funcionamento da ré, o que vocês viram aqui? O que alterou, gente? Alterou o posicionamento, no caso do quê? Da bomba hidráulica. Então, eu tenho aqui a potência hidráulica 100%, e a potência mecânica 0%. Então, para acionamento. Eu tenho duas aqui, duas formas aqui do caso de mostrar para vocês. Tem esse modelo aqui que está mostrando uma bomba hidráulica só. Depois eu vou dar uma repassada para vocês, mostrar o outro modelo que a gente tem aqui, que é com duas bombas hidráulicas. Ele aparece as angulações, mostra para vocês como é que está funcionando o conjunto, um pouquinho diferenciado disso daí, tá? Vamos ver se sobra tempo aqui. É jogo rápido.
Porque, ó, fechou aqui só para vocês entenderem. Deixa eu... fechar esse compartilhamento. Deixa eu... Professor, cortou o som de novo. Oi? Não, eu não tô falando só. Pode ficar tranquilo aí. Eu tô só buscando outra transparência aqui. O slidezinho. Ó, nesse outro esquema aqui, ó, ele está mostrando, por exemplo, o esquema o princípio de operação da transmissão. A engrenagem E aqui, ó, porta planetária acionada pelo motor quente, que é um motor, no caso, a combustão. A coroa F aciona a bomba hidrostática, que tá esse cara aqui, ó, tá? A verde aqui, que seria a minha anelar. A engrenagem planetária, G, tá? E H, engrenagem solar, aciona o eixo do coletor. Esse cara aqui, tá? Que é a minha H aqui, que é a solar. Aqui, ó o que eu falei para vocês. Esse cara aqui, ele tem uma bomba, que ela tem variação quando eu estou em ré até 30 graus, e quando eu estou para frente, ela vai ter no acionamento até 45 graus. E eu tenho 2 motores hidráulicos aqui, nesse sistema aqui, que é o quê? Até, o beta dele é até 45 graus. Então, é outra aplicação. E aqui já me mostra, nesse modelo aqui, que eu tenho, no caso, a velocidade da tomada de força, também, que tem aqui um pacote de embreagem aqui, ela é, no caso, o quê? Ó, a tomada de força, ela tem 750, 1000, e tem uma de 500 e pouco também, que é 530, se eu não me engano, que é o outro modelo que usa esse daí também, tá? E a gente tem aqui, ó, a letra A, transmissão de força mecânica. Então, em laranja aqui, eu tenho a transmissão de força mecânica até onde ela vem aqui no diferencial. Depois eu tenho a letra B, transmissão de força hidrostática, que é, no caso, verde. Então, eu tenho aqui acionamento da bomba, transmissão verde aqui, vem para as duas, no caso, dos 2 motores hidráulicos. E o roxo, tá? Que é, no caso, o acionamento da tomada de força. Está aqui. O D, que é aqui, está em amarelo, acionamento do eixo dianteiro. Isso quer dizer, aqui é o meu TDA, tá? Do conjunto. O número 1 aqui, ele mostra trem de engrenagem epicíclica. Esse cara aqui. Bomba hidrostática, esse cara aqui. Eixo coletor, onde está o eixo coletor aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Que é, no caso, distribuição entre os dois motores hidráulicos. O número 4 aqui, os 2 motores, no caso, hidráulico. E o 5, o que é isso aqui, ó? O 5, aqui eu tenho número 1 e número 2. Esse número 1 e número 2 aqui, que está escrito em romano, ele é mudando a faixa de velocidade, tá? Ou, em outros casos, eu posso estar alterando aqui para minha, no caso, lebre ou tartaruga, tá? Nessa situação aqui. Se a gente pegar isso aqui na continuidade, ó, a transmissão mecânica, transmissão hidrostática aqui, ó, o funcionamento dela, tá? Então, eu tenho aqui a letra A, que está em laranja, e a letra B, que vai estar a parte hidrostática dela, que é toda em verde. Então, inicialmente, parada dinâmica. O que é a parada dinâmica? É quando o motor, no caso, está funcionando, mas eu não estou deslocando. Então, ele fala que é uma parada dinâmica. Então, é como se eu tivesse com o motor funcionando, mas eu não tenho deslocamento da máquina.
Motor ligado, trator estacionário. Aí o motor quente aciona o porta-pinhão planetário E. A coroa F gira acionada pela bomba 2 sem nenhum fluxo. Então, se a gente voltar lá, vocês vão ver que tá essas numerações. Os motores hidrostáticos 4 não giram. E a engrenagem solar H não gira à medida que, ó, bloqueada pelas rodas do trator através da coroa e pinhão do eixo. Então, por isso que ele fala aqui que é uma parada dinâmica, gente. O que é uma parada dinâmica? Esse cara aqui, ele está sendo segurado pela coroa e pinhão, tá? Então, ele só vai, no caso, quando eu aumentar o giro aqui ou mudar a posição da alavanca lá, ela vai começar a acionar e começar a fazer o acionamento do conjunto, tá? Aqui, ó, já mudou. O que eu vou ter aqui, ó? Partida. O que é a partida? Eu vou começar a dar movimento. Transmissão de força mecânica, letra A. O que eu vou ter aqui, ó, em laranja? E transmissão de força hidrostática, letra B. Então, o posicionamento onde vai sair, no caso, a carga e vai estar acionando aqui os meus motores hidráulicos. Então, eu vou ter que a saída, ó, ela sai aqui, vem aqui, aciona, tá. Ela está setando aqui como é que ela vai estar funcionando no conjunto e jogando aqui e acionando todo o conjunto. Tá? Aí eu tenho aqui 99% de transmissão da potência hidrostática e 1% no caso de potência mecânica. Então, se a gente voltar lá, naquele outro tá mais fácil de entender. Então, essa potência mecânica aqui, ó, ela está passando por aqui, ó. Tá? Nessa condição de partida. A bomba inclina e fornece vazão para os motores, no caso, hidráulico. E os motores hidráulicos acionam o eixo traseiro. Então, ele vai começar, no caso, a mandar acionamento para esse eixo traseiro aqui. Tá? Vai começar a mandar carga para poder acionar esse cara. Aí, ó, então ele tem aqui os dois motores, tá aqui nessa linha, ele vai, no caso, interligar aqui, ó, se vocês forem ver aqui, ó, tem uma flecha, e para acionar e mandar, no caso, acionamento para o eixo traseiro. A engrenagem solar começa a girar e a rotação da coroa diminui. Transmissão, ó, velocidade de deslocamento média, ou em trabalho, vamos colocar assim. Transmissão de força mecânica, no caso, A aqui, em laranja, tá? E transmissão de força aqui hidrostática. Então, nessa condição que a gente está vendo aqui. O que ele vai estar fazendo? 50% da transmissão da potência hidrostática e 50% da transmissão, no caso, de potência mecânica. Então, está usando os dois tipos de transmissão, ou transmissão hidráulica e transmissão mecânica. O ângulo da bomba, no caso aqui, aumenta. O fluxo da bomba aumenta e o ângulo dos motores diminui. Tá? A rotação da engrenagem solar aumenta, o que aumenta a rotação da coroa do pinhão. Então, aumenta a velocidade. E a rotação do porta-pinhão planetário é constante. E a rotação da coroa aumenta. Então, eu consigo maior velocidade de saída, no caso, para as rodas. Conjunto diferencial vai continuar o mesmo. A gente vai ver lá, no caso, para qualquer tipo desses caras aqui. E aqui, ó, o que eu tenho? Transporte. O que é transporte? Transmissão de força mecânica, A. Vocês podem ver aqui que é muito maior e cortou o quê? A transmissão hidrostática, que vocês estão vendo aqui, ó. Por quê, ó? Posicionamento, no caso dos meus motores hidrostáticos, eles estão sem ação aqui, e eu tenho um posicionamento só da minha bomba hidráulica, tá? Então, nessa condição aqui, o que eu tenho aqui, ó? Rotação reduzida do motor, 100% da transmissão de potência mecânica, tá? O ângulo dos motores hidráulicos é 0 e a vazão da bomba fica bloqueada, quer dizer que está travado, não está passando vazão nenhum. A bomba 2 não gira, portanto a coroa não gira. E o porta-pinhão planetário gira. As engrenagens solar giram, acionando a coroa e pinhão. Tá? Então, aí entra a função, no caso aqui, do trem epsíquico, no caso do conjunto. Aqui, ó, versão a ré, tá aqui, ó.
que alterou aqui? Se vocês olharem pelo desenho inicial que a gente falou aqui, mudou a posição do quê? Da minha bomba, tá? O sentido de fluxo aqui mudou o sentido de fluxo de óleo. Aquela hora ela estava vindo nesse sentido, agora está em sentido oposto. Então, altera o sentido de rotação, no caso dos motores hidráulicos. Então, eu tenho aqui a transmissão de força mecânica, no caso é em A, e transmissão de força hidrostática, no caso aqui, B. O que eu vou ter? Velocidade média 100%, transmissão potência hidrostática, a coroa gira mais rápido que o motor a quente. O fluxo da bomba é invertido, bomba inclinada para o ângulo, no caso, oposto, e os motores 4 giram no sentido oposto. A engrenagem solar gira no sentido oposto ao porta-pinhão, planetário, e também aciona a coroa e pinhão no sentido oposto. A rotação da coroa aumenta. Esse, no caso aqui, ó, layout, no caso dos componentes hidrostáticos, para componentes hidrostáticos convencionais, o ângulo rotacional chega somente a 30 graus. Tá? Então, na verdade, gente, esse cara aqui, ó, quando ele está indo para frente, ele tem um ângulo até 45. Quando ele está indo em ré, até 30 graus. Tá? Que daí limita, por exemplo, a potência, no caso hidráulico, que vai estar, no caso, trabalhando ali. Aqui ele fala só o que é um contraste aos componentes hidrostáticos, e esse sistema foi especialmente projetado para fornecer um ângulo de rotação de 45 graus, tá? No motor hidráulico. E aí tem aqui, exemplo de uma bomba de deslocamento variável especial com pistões axiais, isso representa rendimento intrínseco maior nos componentes hidrostáticos com relação aos componentes convencionais. Um ângulo rotacional de 45 oferece a possibilidade de aumentar o escopo de velocidade de deslocamento, resultando na diminuição de número de taxas mecânicas necessárias. Isso quer dizer, número de taxa de rotação do motor. Então, diminui o quê? Consumo de combustível. A gente vendo dessa forma. Gente, vocês viram que, por exemplo, nós mostramos aqui um modelo com 2, no caso, motor hidráulico, e um modelo com 1, no caso, motor hidráulico. Tá? Professor, mas qual que é a diferença, no caso, para a gente estar usando isso aqui? É a potência do motor, ou potência, no caso, do trator. Então, quando eu tenho uma bomba só e 2, no caso, motores hidrostáticos, eu vou usar em tratores com maior capacidade ou maior potência. E quando eu tenho um motor e uma bomba, motores com menor capacidade. Tá? Pode ser que isso aqui seja uma tendência para o mercado, ou é uma diferença que a gente tem, por exemplo, em relação às máquinas que tem aí no mercado? Pode. Tá? Se vocês pegarem algumas séries, por exemplo, que são usadas pela John Deere, aí a John Deere ela trabalha com alguns sistemas que são praticamente hidráulicos totalmente. Tá? Ou a caixa automática, que o pessoal fala tanto. Apesar que, se vocês forem ver, no caso, o sistema que é utilizado lá, o semi e o full, pode-se dizer que é uma caixa já, no caso, automática também. Tá? Não sei se vocês veem dessa forma, porque vocês não têm interferência humana quando vocês setaram lá no circuito eletrônico ou no sistema qual que é as velocidades que vocês vão estar trabalhando ou não. Tá? Então, o ideal é que vocês sempre, no caso, estejam aí olhando essas questões. Então, uma coisa que eu queria que vocês visualizassem realmente aí é essa questão. A gente tem esse sistema aqui, não adiantava eu falar hoje, por exemplo, desse sistema que é usado nesse modelo de trator e confundisse a cabeça de vocês mostrando aí o que era usado, por exemplo, nesse sistema, no caso também daí da ACO, da Massey Ferguson, tá?
Intervalo, professor? Intervalinho agora, hora da merenda. Descer ali na Elite rapidinho, já voltamos, hein? Hoje é dia aqui, gente, tá? Chegou mais um caboclo aí no portão, as cachorras ficam loucas. Viu? Vamos largar a mão então, professor. Deixa quieto. Viu, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui hoje. Eu vou providenciar para a nossa próxima aula essa outra transmissão que é usada na Case e New Holland, para a gente dar uma olhada, para ver como é que é o funcionamento disso. Beleza, senhor. Tá? Eu vou ter um retorno agora até o final de semana, como é que vai ficar a partir de semana que vem lá o atendimento no Senai. Eu não sei ainda, eles estão falando que talvez a gente volte com limitações, não sei, mas eu comunico vocês aí qualquer coisa, beleza? Beleza, senhor. Então tá, gente, vamos parar por aqui hoje. Então, beleza. Tranquilo? Falou, professor. Beleza, professor. Valeu. Tá joia, então. Falou. Falou, professor. Se Falou, cuidem, rapaziada. Falou, professor. Valeu. Falou, professor. Falou, rapaziada. Até mais. Falou, até mais.